Fala casais! Nesse vídeo eu quero te falar sobre o dia que eu desisti de ajudar a minha esposa a pagar as dívidas de cartão de crédito dela. Se vocês como casal vivem algum desafio nesse sentido, onde um gasta mais do que o outro, tem quebra de acordo ou vivem alguns conflitos por conta do cartão de crédito, esse vídeo vai te ajudar a ter clareza e como resolver essa situação também no seu relacionamento. É isso, gente. Cartão de crédito é um assunto desafiador para muitos casais e isso não era diferente aqui com a gente. Mas antes de começarmos, nós estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Então, se vocês como casal querem aprender a comunicação, como se organizar, como investir sendo um casal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e se esse vídeo fizer sentido para você, deixe seu like para que você também receba mais conteúdos de finanças para casais aqui do nosso canal. Essa história, ela é real, é a nossa história, nós queremos compartilhar ela com você, porque pode também fazer muito sentido para o seu relacionamento. É isso aí, gente. Todo mês, todo fim de mês, era assim, ó, me fugiu até a palavra. Todo final de mês era um sacrifício aqui na vida, assim, ó. Eu já começava a ficar tensa, porque o mês inteiro eu não ficava acompanhando a minha conta, certo? Nem olhava pra fatura, porque eu achava que não precisava sofrer antes da hora. Mas quando chegava, assim, ó, 2, 3 dias antes, o Vinícius já olhava pra mim e falava: quanto será a sua fatura esse final de mês, meu amor? Pergunta capciosa. Atrás dessa pergunta se escondia muitas intenções. Quais eram? Saber se ela conseguiria honrar esse compromisso, se aquilo que ela tinha gasto seria compatível ao que ela ganharia de salário. Vocês acham que ele já não sabia, gente? Óbvio que ele já sabia, gente. Não tem como. Ele acompanhava ali, ó. Vira e mexe, entrava, pedia pra olhar. Ele, deixa eu olhar a sua conta. Enfim. E aí, atrás dessa pergunta, eu sempre respondia, eu sabia, né, porque eu já tinha olhado, e eu sabia que eu não ia conseguir pagar. Que o valor da minha fatura estava maior, muitas vezes, daquilo que eu ia receber de salário. E aí, o meu orgulho olhava para ele e falava assim: dou conta. Ele, você vai conseguir? Sim, pode ficar tranquilo que isso não é problema, eu resolvo. E aí, como eu resolvia? Pagava uma parte da fatura, entrava no rotativo, aí quando não dava mais, eu ia lá e fazia um parcelamento. E pagava juros. Mas calma. Para tudo. Vocês já viveram essa situação aí na sua casa? E aí, galera? O seu cônjuge gastando, o outro ali querendo entender, saber o que está acontecendo, e esse cônjuge aqui que gasta, fazendo parcelamento, pagando mínimo, aumentando a dívida, sem compartilhar o que de fato está acontecendo? Coloca aqui nos comentários. É isso. E aí, até que um dia o Vinícius falou pra mim o que, amor? Ana, por que você está pagando juros se nós temos dinheiro? Aqui na nossa casa nós tínhamos 2 fontes de renda ativa, tanto a Ana trabalhando quanto eu também trabalhando. E como ela não tinha o hábito de investir, eu tirava do meu salário o nosso investimento como casal e a diferença nós usávamos para as contas e para os gastos. Mas eu sempre mensalmente fazia os investimentos da nossa casa. Então, quando eu vi ela passando por essa situação, de fato, recorrentemente, eu falei: por que você não pede ajuda? Por que você não fala que está com uma fatura acima do que pode pagar? Porque nós temos investimentos. E aí foi a primeira quebra de paradigma. Por quê? Dessa vez o Vinícius não me perguntou. Ele simplesmente transferiu o valor para minha conta e falou assim: olha, eu sei que você não está conseguindo pagar a sua fatura. Chega de pagar juros para o banco. Aí ele foi lá, pagou minha fatura e aí sabe aquela sensação de alívio? Do tipo assim, nossa, de fato estava difícil para mim, consegui. Aí achei aquilo incrível. Falei, esse negócio tá bom. Gostei. Gostei de brincar disso. Aí o que aconteceu? Fiquei feliz. Falei, agora zerou a fatura, posso gastar mais, porque, né? Sobrou, não vou ter que mais me preocupar mês que vem. Então deu bom. Fui lá e gastei mais. Aí no outro mês, Eliana, tava duro de novo, né? Falei, tá duro. Você me ajuda?
foi lá, transferiu o valor e pagou. Na terceira vez que ele viu que continuava duro, o que ele fez? Quando ela fala que continuava dura, é que ela estava gastando mais do que podia. Novamente, ela imagina, você zera a conta, faz o acordo aí, vamos gastar dentro do que pode, vamos fazer um acordo? Sim, tá tudo certo. Só que o limite disponível do cartão dela era muito maior do que ela ganhava. E se a pessoa tem essa compulsividade, é quase que impossível ela conseguir se conter apenas na força de vontade. E a Ana estava nesse processo de falar, não, eu consigo, eu consigo. Só que foram 3 meses seguidos ali, ó, rompendo a barreira dos limites do salário, do quanto podia pagar de fatura. E nós íamos lá e complementávamos 1 mês, 2 meses. Não é você. 1 mês, 2 meses, no terceiro mês... O que você falou pra mim no terceiro mês? Acabou. Não vou mais te ajudar. Você vai ter que agora aprender a se virar e lidar com essa fatura. Fiquei chocada. Demorei tanto pra aceitar essa ajuda. Quando aceitei, foi só 3 vezes. Fiquei muito chocada. Mas aí o que aconteceu, gente? Precisei rever. Porque eu experimentei como era estar sem a dívida, como era você ir lá e conseguir pagar o mês o valor total. E experimentei também como era você estar empurrando aquilo com a barriga e vendo a bola de neve se formar. Então assim, eu já tinha experimentado o gostinho de ter a fatura inteira paga. Eu já tinha vivido aquela experiência por 3 meses. E eu também já tinha vivido a experiência do que é você não pagar, ia empurrando com a barriga e vendo aquilo se acumular como uma bola de neve. Então eu chamei o Vinícius e sentei para conversar com o coração verdadeiramente disposto a buscar uma solução. E antes de nós trazermos algumas soluções práticas para vocês, eu vou deixar aqui um vídeo sobre como fazer um planejamento financeiro para você que está vivendo essa bola de neve do cartão de crédito. Aquilo que vocês ganham já não é capaz de suprir aquilo que vocês precisam pagar de cartão de crédito. E essa solução vai ajudá-los nessa jornada financeira. Agora nós vamos trazer para vocês algumas soluções práticas do que nós fizemos e vocês também podem fazer na saúde financeira de vocês como um casal para conseguirem fazer um bom acordo financeiro e manter este acordo financeiro como casal e como família. Mas antes da gente falar das soluções, eu queria que a Ana compartilhasse um pouco do sentimento e qual a primeira dica que você daria para uma pessoa que você mencionou no começo do vídeo que quando usava muito o cartão e sabia que ele já estava extrapolando, você evitava olhar a fatura. Você tinha uma evitação com essa situação. Eu queria que você compartilhasse um pouco do seu sentimento e o que essa pessoa que hoje também evita a fatura porque já sabe que vai ter um problema também está fazendo. Como que você lidou com isso e qual dica você dá para a pessoa conseguir lidar com essa situação? Quando a gente evita olhar a fatura, isso é uma fuga, né? Você evita sofrer antecipadamente. Mas o que isso ocorre? Isso gera em você a falsa sensação de que ainda dá para resolver. Então, isso faz você gastar mais, continuar gastando. Então, quando você começa a olhar e sabe que no final do mês você não vai conseguir pagar, toda vez que você vai gastar, você vai lembrar o valor que a sua fatura está. Quando você não olha, você tem assim, ó, pode ser que esteja alto, pode ser que o valor esteja muito além ou não. Então, eu ainda não sei, não vou viver isso. Mas sinta a dor. Né? É igual assim, a gente quando usa o cartão de crédito, a gente deixa de ter aquela dor do gasto, né? Porque quando é com dinheiro, o dinheiro você vai vendo a nota sair da sua mão. Então aquele valor que você tinha ali, aquele bolinho, né, que seja pequenininho, você vai vendo sair. Então, tipo assim, você tinha 3 notas de 100, então você deu uma, deu 2, você vai vendo e você já começa a sentir a dor. Então, quando você faz uma compra, isso te traz mais para a realidade. O crédito não. O crédito você passa e ali continua o valor na sua carteira se você tem a nota. Hoje em dia poucas pessoas andam com nota, né? Então assim, você não tem aquele valor saindo da sua fatura, né? Da sua conta na hora.
Então dá a falsa sensação de que você tá com mais dinheiro do que o que você pode. Então comece de fato a olhar a sua fatura. Quando eu decidi, aí o Vini vai falar, porque foi ele que me ensinou, né? Mas quando eu decidi, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei um Excel simples, sem fórmula nenhuma, e coloquei lá janeiro, fevereiro, né? Fui seguindo os meses que ainda faltavam e fui colocando as faturas, para eu ver o quanto ainda tinha nos outros meses de parcela. Para eu já ter enxergar assim, ó, quando que aquela situação ia passar, quando que eu ia poder respirar melhor, quando que eu ia ter o meu valor disponível. E isso é muito importante para o relacionamento, porque nós todos trabalhamos muito para recebermos nosso recurso. E quando ele chega em nossas mãos e ele simplesmente some com gastos passados de coisas que você nem usa mais ou nem tem mais presente, isso causa uma sensação de frustração para você e para o seu relacionamento. Então é muito importante que o casal tenha esse alinhamento. Olhem a fatura, olhem a realidade e os fatos como de fato eles estão. Porque a partir do momento que você sabe que tem um problema financeiro... Eu preciso desligar, Porque a partir do momento que você sabe que tem um problema financeiro e quanto custa esse problema financeiro, aí então vocês conseguirão tomar decisões assertivas e estratégicas. Uma outra solução que nós tivemos, e assim, foi uma evolução e um grau de maturidade, foi que a Ana percebeu que não poderia ter o cartão. Só que isso foi uma decisão que ela tomou a partir da experiência e consciência que ela teve. Como foi isso, amor? Compartilha um pouquinho. Gente, eu não conseguia passar vontade, né? Então, se eu passava perto de um lugar que me chamava a atenção, seja de restaurante, seja de algo que eu gostaria de comprar, uma loja, até de doce, assim, a compulsividade, ela de fato existia num nível um pouco menor do que eu vejo em muitas pessoas, mas assim, era real. Então, eu comprava. Então, se eu não estava com aquele valor, eu não tinha como comprar. Então, o que eu falei, preciso tirar a facilidade de comprar quando me dá esse ímpeto de ir lá e adquirir aquele bem. E isso é um sinal de maturidade e humildade. Ou desespero. Ou desespero. No meu caso, acho que era mais desespero. Porque nós precisamos. Isso pode comprometer o futuro do nosso casamento. Sim. Isso pode comprometer os nossos meses. E quantos meses mais, olhando para frente, estarão comprometidos a partir desses gastos? Muitas parcelas, muitos refinanciamentos da fatura. Quanto que isso vai comprometer o nosso futuro? Os nossos sonhos, as nossas viagens. Tudo isso cria no relacionamento um ambiente muito mais constrangedor, muito mais desafiador de ser construído na relação a partir desse ambiente de dívida. Então nós precisamos olhar para essa dívida e não aceitá-la como algo normal. Só que isso vai exigir humildade, vai exigir o pedido de ajuda para que vocês juntos consigam fazer isso. Sim. Então se você entende que não pode ter o cartão porque não consegue controlar os seus gastos, separem no orçamento de vocês um valor. O valor que você pode gastar sem culpa, sem problema, e tem esse valor em dinheiro andando com você ou guardado na sua casa quando você for usar. E deixe o seu cartão dentro de casa ou com o seu cônjuge. Ou então, caso você fale assim, eu não quero deixar com ninguém o meu cartão, eu quero ter o meu cartão, ligue no banco e realize uma adequação do seu limite de crédito ao que de fato você pode gastar. Sim. Porque o banco geralmente vai te dar um limite muito maior do que o seu cônjuge, inclusive, te daria. Eu gosto de falar que o banco confia mais em nós do que o nosso próprio cônjuge. Ele te dá 3, 4, 5 vezes o seu limite. E, de fato, você não pode pagar se usar tudo aquilo que o banco te dá. Então, liga no banco e reduz o seu limite para 20%, 30% do que você ganha de salário líquido. E assim, você, quando gastar e se estiver no seu limite, mesmo que você não olhe a fatura e tenha essa evitação, você vai ter uma barreira ali para ultrapassar os seus gastos, trazendo para vocês mais controle e gestão financeira no seu lar. E uma coisa assim, ó, quem ganha bem, e não só quem ganha bem, mas eu acho que quem ganha bem tem um nível um pouco maior, o orgulho. Por quê? Você ganha bem, então assim, você acha que aquilo sempre vai dar.
Eu consigo pagar, eu ganho bem, poxa, eu consigo, eu faço isso, faço aquilo, posso ir em bons restaurantes, posso me permitir comprar uma bolsa, posso comprar um bom perfume. Você pode, mas sabe o que acontece? A gente antecipa isso. E aí, quantas vezes a gente faz gasto na hora ali de ficar ansioso, sem pensar muito, porque acha que aquilo é essencial naquela hora, depois você leva para casa e acaba não usando. Quantas coisas. Então, assim, você que vai tomar essa decisão de ceder, abrir, reduzir o limite, é por um tempo. Sabe assim, pensa no orgulho e quebra ele na sua vida. E aí, nesse tempo, estude sobre educação financeira. Aumente o seu nível de consciência e conhecimento financeiro. Porque isso fará com que você não volte a fazer os mesmos comportamentos que você sempre teve, porque é um hábito já gastar. Então, se você não mudar a forma de pensar, a forma de compreender finanças, a chance de você retomar os velhos comportamentos é muito grande. Então, estude nesse período que você está sem o cartão sobre esse assunto e vocês com certeza conseguirão tomar melhores decisões a partir do momento que tiverem o cartão de novo. E assim, tá tudo bem também não ter o cartão. Nós temos uma sociedade que nos incentiva ao consumo o tempo inteiro. Temos muito esforço para ganhar e extrema facilidade em gastar. Então, se nós não valorizarmos os nossos recursos, possivelmente trabalharemos para pagar contas que sequer gostaríamos de ter gastado de fato, que é o que a Ana falou. Quantas coisas compramos que de fato não haveria necessidade. Então, nós precisamos desenvolver essa consciência, aumentar esse nível de conhecimento financeiro do relacionamento, para que as nossas decisões comecem a mudar também a partir dessa situação. E é isso, gente, porque quando a gente antecipa os gastos, lá na frente a gente paga. Então, por exemplo, eu ia viajar, eu sempre tinha que escolher um hotel com a qualidade inferior do que aquilo que eu de fato desejava. Então, assim, nunca era o hotel que eu almejava, nunca era da forma que eu queria, assim, 100%, sabe? E eu olhei e falei, não, preciso mudar isso. Isso precisa mudar. Então, às vezes você quer uma roupa um pouco mais cara, você vai lá e compra baratinha. Só que a baratinha não te satisfaz. Você quer aquela que você viu. Então, não gaste antes. Espere, se organize e compre exatamente aquela que você deseja. E um último ponto que eu sempre ouvia da Ana falando. Vinícius, eu posso gastar no cartão, porque mês que vem eu vou receber o meu salário. Olha só, a falsa segurança que nós construímos numa estabilidade sendo CLT que não existe. Existe na nossa mente ou no nosso tempo de casa. Mas você acha que existe estabilidade lá no CLT, na sua empresa de fato, dado as crises econômicas que o nosso país vive? Então a Ana tinha esse argumento muito constante também, né? Então eu vou receber mês que vem, então eu posso gastar. Tá tudo não bem. Não é só o desemprego. E se acontecer alguma coisa com você e amanhã você estiver afastado do seu trabalho? Daqui 15 dias você cai no INSS. E aí? Reduz as rendas. Porque, caiu no INSS, você acha que você vai receber imediato? Não, demora. Até que seja avaliado o teu processo, até que você está preparado para ficar alguns meses, a sua casa está preparada para perder a sua renda, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, assim, se você ganha bem, mas gasta tudo que tem, no fundo você não tem nada. Então, existe uma frase que diz: viva o melhor com aquilo que você pode, mas se prepare também para os dias difíceis, para os dias de crise que podem ocorrer. E financeiramente, nós precisamos, como família, para protegermos a nossa casa e a nossa mente, para desempenharmos melhor no nosso trabalho, termos uma boa saúde financeira com prudência e segurança. Construam as reservas de vocês, limitem aquilo que são as tentações e os gastos para que vocês tenham foco naquilo que querem alcançar como casal e como família. Essa foi um pouquinho da nossa experiência, do que aplicamos e trouxemos de dica para que vocês também consigam superar esse desafio no seu relacionamento. Antes de encerrarmos esse vídeo, eu vou deixar para você aqui um outro conteúdo sobre planejamento financeiro com o cartão de crédito também, fundamental para que vocês continuem essa jornada de aprendizado aqui no nosso canal.
e não deixe de se inscrever aqui na bolinha. Não se esqueçam que juntos somos mais fortes sempre.